Então, iniciamos aqui hoje, sejam bem-vindos, boa noite novamente. Começamos mais uma reunião aí dos formadores, segunda jornada, formadores em Sociologia. Hoje nós vamos para a reunião de número 9, penúltima reunião, já estamos chegando na conclusão de mais uma etapa da segunda jornada. E que bom tê-los aqui comigo. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, do que nós vamos tratar hoje. Boa noite, professor Marcos, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem, sim. Tranquilo. Que bom, professor. Seja bem-vindo. Deixa eu abrir aqui a... Só esperar carregar aqui o slide e a gente já... Então, vamos lá. Agora eu testei que agora há pouco minha internet estava tudo ok. Agora, quando é preciso, daí vai compartilhar, ela começa a dar uma louca. Mas agora deu certo. Boa noite, professor Júlio, tudo bem? Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Tudo certo, professor? Tudo bem. Aí sim. Deixa eu só retomar aqui minha apresentação de novo, pessoal, que deu um errinho aqui. Agora, vou só apresentar de novo aqui. Beleza. Agora sim. Então, pessoal, novamente sejam bem-vindos. Nosso encontro da reunião número 9. Então, o que nós vamos tratar nessa reunião hoje? Hoje, essa reunião, a gente vai tratar 2 pontos. O primeiro ponto é o tema, como está passando para vocês, e né, o SAEB, a recomposição da aprendizagem. É uma retomada, na verdade, lá na reunião número 2, que vocês tiveram lá com o professor Afonso, né? Vocês trabalharam já esse conteúdo aí, né, sobre o SAEB, recomposição, como a sociologia pode ser trabalhado, né, no SAEB. Porque quando a gente fala em SAEB, a gente só pensa em língua portuguesa e matemática, né? A gente esquece das outras disciplinas, mas não é esse foco, né? O foco é, sem dúvida, trazer as outras disciplinas como contribuição também, né? Para o desenvolvimento ali dos nossos alunos. Por exemplo, em sociologia, a gente pode trabalhar leitura e interpretação de textos, né? Alguns textos sociológicos com eles, alguns autores da sociologia. Então, sem dúvida, a sociologia, sim, pode ser muito bem trabalhada e de acordo com o SAEB e contribuindo também, né, com os colegas professores da língua portuguesa e matemática. E em seguida, depois desse tema que a gente vai estar trabalhando, a gente vai falar um pouquinho sobre o relato de implementação de vocês, como é que vai funcionar, tá? A questão da ordem, da apresentação, o tempo, o feedback, que tem uma atividade que vocês vão ter que também fazer um feedback entre pares. Mas daí lá no final eu vou estar falando e explicando para vocês, tirando essas dúvidas, tá certo? Boa noite, professora Nilda. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda novamente. Boa noite a todos e todas. Tá certo. Então, passando aqui, aquele recadinho de sempre, né? Estar presente é importante, mas participar é essencial para que sua participação no grupo de estudos, no GE, seja ainda mais efetiva e ativa. Lembre-se sempre de manter suas câmeras abertas. Então, aquele recado, né, que a gente sempre tem que passar para vocês, né, que nós também somos cobrados, né, enquanto formadores, para sempre manter a câmera aberta, para a gente ter uma socialização melhor, fazer a reunião ser mais produtiva, todos mantendo a câmera aberta. E também sugerimos que o acesso às reuniões sempre seja feito preferencialmente pelo computador, né? Lógico que imprevistos acontecem, às vezes temos alguns BOs que dá com o computador, né? Às vezes ele resolve não querer funcionar e temos que usar o celular.
Então, imprevisto acontece, lógico, mas sempre essencial é usar os computadores para participar das reuniões, tá certo? Então, vamos para o próximo. Aqui nós temos o cronograma, né, da jornada, sempre é bom também estar repassando para vocês, desde lá do início, acolhimento. Essa jornada 2 de Sociologia foi dividida em 10 reuniões, como eu tinha falado no início ali para o professor Nilson e o professor Roberto, né, já estamos na penúltima, né, então já estamos aí concluindo essa jornada, e que bom, né, que vocês chegaram até aqui e possam finalizar da melhor forma possível, né. Na reunião número 8, da reunião passada, nós trabalhamos o desenho como narrativa, né, então, e hoje a gente vai para a reunião de número 9, que é o SAEB e a recomposição, tá certo? Boa noite, professora Cristiane, seja bem-vinda, professora. Professora Cristiane, acho que ela não me ouviu. Oi, boa Mas, então, noite. boa noite, professora, tudo bem? Seja É que tá bem-vinda. bem baixinho o áudio para mim. Será que para os demais também está? Deixa eu erguer aqui meu volume, aqui, então, professora. Eu acho que agora ficou melhor. Eu aumentei aqui. Acho que ficou melhor o som, né? Qualquer coisa, se o som estiver meio ruim, pessoal, ou até a apresentação de tela, me interrompe, pode falar, professor, não estamos te ouvindo, não estamos vendo nada, tá tudo diferente do que você está falando, aí eu verifico, beleza? Então, continuando daqui, nós temos o cronograma da nossa jornada de hoje. Os objetivos do nosso encontro é reconhecer a importância do planejamento para a efetividade das ações pedagógicas e o alcance dos objetivos de recomposição das aprendizagens. Inspirar-se em práticas de colegas para aprimorar seus próprios processos de planejamento e execução das atividades. E valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica. Então, hoje nós vamos estar aí falando, né, reconhecendo a questão do planejamento, quanto importante, né, o planejamento na escola, enfim, na sala de aula, nas aulas, nossa. E também vamos estar falando sobre a questão da recomposição da aprendizagem, né, esse foco aí que hoje, né, esse ano está sendo muito trabalhado, a recomposição da aprendizagem por conta do SAEB. E em sequência aí nós vamos estar falando aí sobre os nossos relatos e o que é esse feedback entre pares que nós vamos trabalhar em sequência, tá certo? Que daí eu vou estar explicando para vocês aí na reunião de hoje, beleza? Deixa eu ver se mais alguém entrou aqui, que eu vou falando, daí vai entrando colega e eu esqueço dele. Professora Regina, boa noite, professora Regina, tudo bem? Seja bem-vinda, professora. Olá, boa noite, obrigada. Professor, provavelmente, Oi. Durante os 10 minutinhos eu vou ficar com a câmera desligada, que eu tô voltando para casa, tá? Tranquilo, professora. Obrigado assim por que eu avisar. chegar em casa, eu ligo a câmera. Tá certo, tranquilo. Agenda de hoje, então, acolhimento, a importância de planejar, 10 minutinhos, né? Como a gente já está colocando isso em prática. Em seguida, mapa de conexões, tem uma atividadezinha que vocês vão fazer, bem legal aí, tempinho de 15 minutos, muito fácil, que já vou passar para vocês daqui a pouco. Nossa experiência e planejar para transformar 15 minutos, né? Vocês vão estar compartilhando algumas questões relacionadas ao planejamento, como vocês se planejam no dia a dia de vocês, na escola, um compartilhamento aí que vocês vão fazer, né, por chat, falando também. E o compartilhamento ali de 40 minutos no final, que a gente vai estar falando sobre o relato de implementação, tá? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje, tá certo? Então, quando a gente fala na questão do acolhimento, a gente fala assim, o planejamento, ele é a base de qualquer ação eficaz, né? Especialmente na recomposição da aprendizagem, né? Então, a gente analisa, né, o quanto isso é importante no dia a dia nosso, o planejamento, né? Até hoje eu participei que eu também sou cursista, né, eu faço História Econômica o itinerário, né, História Econômica do Paraná, e eu também estava falando com a professora, né, a gente estava falando sobre planejamento, e a gente falou que o quanto é importante o planejamento, né, quando a gente visa em planejamento, não só nós, professores, mas também o planejamento dos alunos, né, porque o planejamento ele é essencial. Por exemplo, eu sempre falo assim, brinco com os alunos, né, eu sei que o bom aluno é aquele que, eu vejo o bom aluno pelo caderno, eu sempre brinco assim com eles, né. O bom aluno a gente sabe quando ele tem um bom caderno, ele é planejado, ele sabe se planejar, né, nas aulas dele. Então, isso é essencial.
E o aluno que não é organizado é aquele aluno que, enfim, não tem um bom planejamento e que dificulta também ele conseguir aprender, porque ele vai usar o caderno para fazer prova, vai fazer trabalhos, aí você fala assim, ó, prova de consulta. Aí chega o aluno, não tem nada no caderno porque ele não se planejou, né? Não copiou a matéria, enfim. Então, o planejamento é essencial, não só para nós professores, mas também aos alunos, quando a gente fala em planejamento, tá certo? O planejamento é a base de qualquer ação eficaz, especialmente na recomposição da aprendizagem. Pensando nas atividades que vocês realizaram no início da jornada e também na escola, que vocês se planejam sempre, qual palavra melhor resume a importância de planejar essas ações em sua escola? Então, quais palavras que a gente pode aqui colocar também como um contraponto de planejamento? Se vocês puderem compartilhar no chat ou falar, vou dar um minutinho, pode ser? Aí vocês escrevem no chat, fazendo um favor aí, palavras que podem ser trabalhadas junto com planejamento. Qual que é a palavra que define o planejamento na escola? Organização, a professora Nildo colocou ali. Implementação, o professor Arius colocou. Mais alguém? Rúbricas, né? Muito bem. Também gosto muito de trabalhar rúbricas, né, com os alunos, né? Até eu tenho um trabalho que eles vão ter que apresentar para mim, só que é do 3º ano do itinerário sobre movimentos sociais. Aí eu dividi que eles vão trabalhar, vão apresentar, aliás, mas eu vou usar a rúbrica, né? Falei para eles que eu vou avaliar questão da apresentação, tudo, né? Porque é um trabalho que vai valer 40 pontos, vai ser como avaliação, e eles vão apresentar para outras turmas, porque o itinerário tem que fazer essas apresentações, né, para a escola. E a rúbrica é essencial também, né, para a gente até avaliar da melhor forma correta, né, os alunos. Mais alguém? Escolher 2 aqui, pode ser 2 para falar para a gente? Pode ser o professor Roberto? Professor Roberto, planejamento é a base de qualquer ação eficaz, especialmente na recomposição da aprendizagem. Pensando nas atividades que vocês realizam no início da jornada, qual palavra melhor resume a importância de planejar também para o professor, além do termo planejamento, né? Eu tinha pensado também na organização, porque se a gente não se organizar, tudo sai por acidente, né? E com uma boa organização, você sabe o que vai implementar e o resultado é quase certo, desde que a gente tenha tudo planejado e organizado conforme é o script do dia, do material, do tema, né? Seria isso, professor. Exatamente, professor. Sim, com certeza. A organização também é muito eficiente, né, no nosso dia a dia. Obrigado, professor Roberto. Professor Fábio, pode também compartilhar com a gente aqui com o professor? Só desculpa, professor, eu estava falando com a diretora aqui da escola, ele estava mandando um negócio para ela, mas eu acho que é isso aí, né, professor? A gente tenta, principalmente, fazer, né, com os alunos, né, onde a gente está naquele momento, a sala de aula, né, sempre fazer o melhor para, né, principalmente para os alunos, mas também para o ambiente de trabalho, né, não somente para os alunos, para o professor, né, também no modo geral, também para a equipe pedagógica, né, que a gente é bastante cobrado, né, às vezes, porque se o professor não faz isso, acaba sobrando para a equipe pedagógica. Se o professor não faz isso, os alunos acabam, né, então, é bem, assim, um negócio que onde nós temos que estar bastante focado, muitas vezes, e, infelizmente, muitas vezes a gente acaba engessado de uma certa forma, né, que temos que cumprir o horário, temos que fazer o que está, né, no cronograma que é passado, mas seria mais ou menos isso aí. Exatamente. Obrigado, professor Fábio. O planejamento é essencial, como eu falei no início, né, eu acho que todos nós, né, se planejamos desde que levantamos, né, da cama para ir para o trabalho, e isso é essencial, né.
Boa noite, professora Terezinha, seja bem-vinda, professora. Boa noite, professor. Tá conseguindo me ouvir? Então, estamos sim, eu pelo menos estou te ouvindo e bem. Então Tranquilo. tá bom, deixa eu só erguer um pouquinho mais o volume. É que eu acabei de chegar da escola, professor, e a escola cívico-militar, daí vai até 6h30. Ah, sim, tranquilo, professora. Sei bem como é, né? Eu também trabalho. Isso. Professor, e às vezes a gente planeja, né, uma coisa, chega ali naquela aula pronta para fazer, eu vou fazer isso e tal. Mas dá um imprevisto, às vezes choveu, os alunos não foram, às vezes tem alguma outra coisa, então é bem previsível isso, né? A gente sai com um planejamento organizado. Só que às vezes a gente chega lá, tem que ter o segundo plano, né? Até o terceiro, às vezes, né? Então, é bem relativo isso. Exatamente, eu também sei como é que é, porque minha escola também chove, os alunos vão embora, porque boa maioria vem de fora, né? Moro nas áreas rurais, né, no interior, e aí depende do transporte escolar, então a gente sempre tem que estar com uma segunda carta, né? Mas é isso, né, a questão do planejamento. Muito bem, obrigado, pessoal, pela contribuição aí de vocês, tanto para quem escreveu no chat, quanto quem aí se pronunciou. A importância de planejar. O planejamento é a chave para transformar desafios em conquistas, garantindo que cada estudante recomponha sua aprendizagem. Então, esse é um foco, né, importante do planejamento. Ele traz o que para a gente? Mapear as defasagens, né? A gente se planeja, a gente analisa, né, quais os alunos que têm bastante defasagem, e a gente consegue se organizar com ele, o que precisa ser feito, e a gente é muito cobrado, né, por isso, como o professor Fábio falou, né, questão de se liga, o aluno não alcançou nota, então temos que se replanejar de novo, né, temos que fazer um trabalho adaptado. Final do ano isso acontece muito, né, acho que com todos, né, quem que já não... Chega final do ano, o professor tem que fazer um novo trabalho, uma nova prova adaptada pro aluno aí procurar. Seria o segundo se liga já, né, professor? Nós já no segundo trimestre já estamos pensando no se liga do terceiro e não podemos deixar para o dia 23, né? Tem que ser no dia 18, senão é o segundo se liga. Exatamente. Professor. Oi. Alguém postou ali que está sem internet, daí pediram para avisar o professor. Tá, eu vi já que é professor ali. Tá certo, tranquilo. Tá, tranquilo. Imprevistos acontece. Também ali nós temos personalizar as intervenções e focar nas habilidades essenciais. Então, esse é um dos pontos centrais do planejamento. E acompanhar as ações desenvolvidas também, né? Com o planejamento a gente vai acompanhando ao longo do tempo e vendo o que a gente alcançou ali com os alunos no contexto escolar. Boa noite, professor Danilo, seja bem-vindo. Pode falar, professora Terezinha, fique à vontade. Professor, nós temos que entregar o relato de implementação sexta-feira agora? Exatamente, professora. Vai ter um tempinho agora no final do encontro hoje que eu vou falar só sobre o relato, tá? Mas respondendo a tua pergunta antes, sim. Até sexta-feira agora, dia 8, vocês têm que entregar o relato, por gentileza. Certo? Entendi. Tá. Deixa eu ver aqui. Aí. Durante a reunião 2 dessa jornada, fomos convidados a registrar nossas iniciativas de engajamento no percurso de ações para o SAEB. Dentre as ações planejadas, qual foi a que teve maior destaque em seu contexto de atuação? Então, dentre todas as ações que você já fez, que você se planejou, né, na escola, com as disciplinas que vocês trabalham, seja sociologia, geografia, né, muitos professores aqui trabalham com outras disciplinas, quais delas que foi essencial, né, que teve maior destaque em seu contexto de atuação até agora, nesse segundo trimestre, tá? Então, antes de vocês responderem essa pergunta para mim, vocês vão responder ela da seguinte forma. Estão vendo aqui nesse slide agora que tem aqui um mapinha, né, uma parte do mapa do estado do Paraná, e aqui diz assim: agora vamos compartilhar as nossas experiências e fortalecer o entendimento de que um bom planejamento desenvolve o aprendizado do estudante. Por isso, vamos construir juntos um mapa que celebra nossas experiências e impacto dessas ações nas nossas escolas, tá? Então, o que vocês vão fazer?
Cursista, para te ajudar, acesse o material de apoio e siga passo a passo para registrar suas ações. Então, eu vou compartilhar aqui esse material com vocês, tá certo? Deixa eu mandar aqui. E aí eu vou explicar o que vocês terão que produzir, tá? Uma coisa muito simples e bem legal que vocês vão gostar. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar primeiramente o material tutorial, vou explicar, mas vocês podem também seguir aqui esse tutorial. Aí eu peço que vocês entrem nele por gentileza. Deixa eu compartilhar aqui, um minutinho. Ó, acabei de enviar no chat, aí eu peço que vocês entrem, por gentileza, né, nele. Esse é o tutorial que vocês vão verificar e saber o que tem que fazer. E agora eu vou postar também o Padlet, né, Padlet, não sei se vocês já usaram com os alunos. Eu raramente uso, as ferramentas que eu uso bastante é mais o Canva, né, eu uso bastante Canva. Mas também é uma ferramenta bem interativa e que dá para fazer algumas atividades diferenciadas com os nossos alunos, né? Que a gente pode trabalhar aí no dia a dia, no contexto escolar. Aí eu gostaria, pessoal, fazendo favor, que vocês entrem nesse último link que eu enviei. Eu enviei o primeiro, que é o tutorial, e esse último. Então, se vocês puderem entrar, da hora que vocês entrarem lá, dá um ok para mim saber se todo mundo conseguiu acessar, tá bom? Aí eu já explico o que a gente vai fazer. Professor, Boa noite, esse que está cheio de nomes ali, Afeganistão, essas coisas? Isso, esse mesmo, ele vai te direcionar para o mapa, né? Tá. Para o mapa pro mapa mundi, né? Só que Do daí Brasil, você vai né? ser... Só que daí quando você for escrever, a professora Terezinha e os demais, vocês vão ser direcionados para a sua região, no caso, tá? Então eu vou explicar o que vocês vão fazer. Deixa eu parar aqui esse compartilhamento da tela, eu vou explicar como é que funciona. Aqui, compartilhar. Aí. Deixa eu abrir aqui agora para vocês aqui o material. Todos conseguiram acessar, né? Sim. Então, pessoal, estão vendo que lá no cantinho tem um maisinho, né, roxo. Você clica nele, nesse maisinho roxo, aí você, clicando nele, tá, ele vai abrir para vocês. Minha internet que ela tá dando uma bugada. Ele vai pedir para vocês colocar uma localização. Essa localização que vocês vão colocar é a localidade onde vocês moram. Vocês podem colocar a cidade de vocês e do lado do colégio. Aí ele já vai direcionar direto. Ele vai aparecer daí a cidade e o colégio. E ali também ele tem algumas configurações. O meu aqui bugou, não sei o porquê. Mas ele tem aqui algumas configurações que ele pode ser usado, né? Pode adicionar uma imagem, até se vocês puderem colocar uma imagem da cidade de vocês, eu vou colocar um patrimônio histórico da minha cidade, a igreja, né? Vou colocar a imagem da praça da minha cidade. Então, você pode colocar... O meu também travou ali, não está abrindo. Ele não estranho, abriu né? ali, professor. Deixa eu tentar. Eu vou tentar, então,
redirecionar de novo, configurar ele, e aí eu já vejo o que deu aqui. Só um minutinho, professor. Bem rapidinho aqui. Quem conseguir já vai. Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão escrever, né? Qual foi as melhores formas de planejamento que vocês fizeram até no momento agora, né? Tanto no primeiro e segundo trimestre. Pode adicionar imagens da cidade de vocês, do colégio, pode até ser imagem de alguma implementação que você fez. E depois a gente escolhe aí alguns para compartilhar, tá certo? Só vou carregá-lo aqui de novo, daí eu já abro aqui já. Mas ficou bem compreensível, né? Deixa eu só retomar aqui de novo aqui. Acho que agora eu vou conseguir aqui. Acho que é esse aqui, né? Vamos ver. Vou enviar aqui de novo no chat. Aí eu configurei ele de novo, né, no caso. E aí eu enviei de novo. Quem não estava conseguindo, se quiser tentar de novo acessar agora. Vou tentar agora. Acho que uns 10 minutinhos dá para vocês fazerem tranquilo. Vamos ver agora. Vamos ver se ele vai abrir agora. Aquele que não está conseguindo acessar ou está travando deve ser por causa da internet, pessoal, porque o meu agora voltou aqui. Eu reiniciei o meu Wi-Fi e agora está funcionando tranquilo aqui. Então, daí ele tem ali, diz aonde, escolha um local, né, opção 1, aí você coloca, né, a cidade tua, a escola, e aí ele vai procurar e vai te direcionar ali para a tua localização, né, onde você reside, ou enfim, onde você trabalha, né, qual escola que você atua. Aí, se vocês puderem também colocar o nome de vocês em cima, para ficar querendo saber quem é quem, do ladinho da cidade. Pois é, a professora Nilda está bem devagar mesmo, né? Está bem ruim, ó, esse O Padlet. professor meu está abrindo agora devagar. Daí ele abre ali, eu tenho que pesquisar o lugar pelo nome, eu coloco a minha cidade? Isso, você coloca a tua cidade, professora Terezinha. Daí pode colocar a tua cidade, vírgula, e escrever o nome da tua escola. Daí ele já vai achar ali, né? A escola, a localização dela, e você clica nela e ele direciona daí para o mapa da escola. E aí escreve, né, aquilo que você fez de planejamento, que você achou muito importante esse ano. Professor, eu coloco ali, agora eu arrasto no mapinha, né? Aqui, ó. Isso. Aí você pode colocar a imagem também, adicionar a imagem. Tem várias ferramentas ali que você pode usar no... Aqui, ó. Eu clico na escola, né? Isso, clica na escola, ele vai te direcionar no mapa para a escola e para a cidade, no caso, onde ela está, né? Que é onde você mora ou trabalha. Entendeu? Pois é, ele está falhando aqui a internet, que é porque que aqui que acho que está para chuva, dele vai abrir bem. Eu tenho que escolher a escola onde eu trabalho, a recomposição, é isso, né? Não, professora Terezinha, pode ser qualquer escola, desde que seja uma que você trabalha. Isso. Daí aqui eu permitir, daí eu escolho o que aqui, professor, o desenho? Pode. Ele abriu? Você que manda. Pode ser um desenho, você pode escolher uma imagem da tua escola, pesquisar uma imagem da tua cidade, adiciona ali.
essa imagem do... Ué, ele não está localização. Eu vou colocar aqui onde eu moro, né? Pucatibagi, o nome da minha escola aqui, daí eu compartilho também. É o meu acesso sumiu, a professora Nilza falou. Ó, aqui ele não ele está travando. Deixa eu ver aqui. Ó. Pois é, deve ser a internet, professora Terezinha. Aham, porque tá para chuva, dele fica bem... Uhum. Então, escreva algo. Olha, não. Se caso alguém já for terminando, pessoal, daí se puder dar um joinha para mim saber. Eu vou guardar mais uns minutos, uns 10 minutinhos para os demais, por conta da internet. Ah, tá bom, professora de Janeiro, vou fazer isso já, pode deixar. Acho que aqui não vai dar certo, professor, porque ele está abrindo vários. Vamos ver aqui, ó. É a internet mesmo. Internet, né? Aham, ele fala sem conexão. Ó, vou compartilhar aqui o meu de novo, para você ver aqui. Deixa eu ver se vai agora. Olha, carregou, né? Deixa eu ver aqui. Professor, fiz várias tentativas, mas não vai, não. Não consigo fazer. Não está conseguindo? Não. Eita, professor Roberto. Tá Bom, caso aparecendo você... as aulas que usar o tablet que Aham. funciona. Quem não conseguir fazer, coisa com o pessoal daí qualquer compartilha no chat daí, tá bom? Quem não conseguir E o fazer. professor, tá igual as minhas aulas. Aqui eu também não consigo. É desse Oi, professora. igual as aulas do Educatron, é desse jeito. Você quer mostrar. Professor, tô tentando e A gente não sempre fala, carrega. tecnologia é bom. Coloca o nome da escola, da cidade, não carrega, ele A trava. tecnologia Uhum. então, ou ele está com muito acesso, mas isso não deveria acontecer, ou por conta da internet mesmo. Tá? Mas caso quem não conseguir, pessoal, acessar o Perilete, ele pode escrever no chat, tá bom? A letra que você fez de diferente no seu planejamento na escola esse ano. Tá, eu vou escrever aqui, então. Tranquilo, sempre temos. Que nem assim, para trabalhar a recomposição, isso, professor, ou qualquer outra coisa? Professor, seu microfone está desligado. Deixa eu ver aqui. Ouvindo agora, professora Terezinha? Sim, porque, professor, eu trabalho com os sextos anos já, os descritores, para eles já irem se familiarizando com eles, né? Então, nós fizemos vários trabalhos lá Isso. com o Leia Paraná, né, com os animais inventores, que eles fizeram tipo uma exposição, trabalhando esses descritores. E com os nonos anos que eu tenho na outra escola, a gente também foi pegando textos como artigo de opinião, carta aberta, né, que é o que mais cai nos descritores, né, lá no SAEB, e trabalhando com eles aquilo que eles tinham dificuldade. Posso escrever isso aqui, então, né? Pode, com certeza. Voltei agora, deu uma quedinha aqui de sinal agora.
Aqui também o tempo está bem complicadinho, não sei aí da região de vocês, mas é por isso também que a minha internet está mais lenta hoje. Sim. Deixa eu só compartilhar aqui. Eu escrevi ali, professor, que eu trabalhei com os descritores nos gêneros textuais com os nonos anos e já trabalho desde o ano passado com os alunos dos sextos, a questão dos gêneros, já adaptando eles para eles entenderem que aquele determinado descritor se refere ao determinado conteúdo da aula. Tá certo. Então, deixa eu verificar aqui quem que já escreveu tanto, né? Os professores que escreveram no chat querem comentar? Professor Júlio, pode comentar o que você escreveu, fazendo favor? Sim, professor. Não ouviu. Ouvi sim. Ah. É um pouco gripada. Professor, então, eu coloquei ali que nós fizemos uma reunião e foi abordado os escritores lá de menor acerto dos alunos, né? E aí o que a gente fez? Durante um mês, nós trabalhamos juntos os descritores de menor acerto. Por exemplo, gráfico, lá na matemática. A gente introduziu na sociologia, introduzimos na história, na geografia, a gente trabalhou ali uma semana toda as atividades voltadas à interpretação de gráfico. Um outro descritor era lá a questão de buscar a informação do texto, né? Nós trabalhamos a semana toda, atividades voltadas para o aluno ali fazer a interpretação, buscar a informação principal do texto, né? Assim, foi um mecanismo bom, né? A gente viu assim que surtiu resultados positivos. Muito bem. Obrigado, professor Júlio, pela contribuição aí. Professora Nilda, quer falar, professora? Fica à vontade. O que a professora comentou ali no chat. Para fazer a recomposição de conteúdos, principalmente na parte de matemática, eu fiz uma discussão, mas aí foi com os terceiros anos, especificando o conceito de juventudes, né, e a questão da diversidade, e trouxe dados do IBGE e do DIESE, mostrando para eles como é que faz a classificação, os percentuais, o quanto que isso dá em números, para fazer a leitura dos números. Aí, é claro que eles encanaram mais com a questão da orientação sexual, né? Porque essa parte eu também apresentei, né? Aí eles queriam discutir mais sobre isso e colocar os valores. Aí tive que segurar para não sair do foco, né? E falar, não, gente, porque qual que é a proposta? Era entrar na discussão de como que os jovens podem auxiliar na construção de políticas públicas, né? Então, isso aí eu estou fazendo. Essa semana eu pretendo fechar essa parte das políticas públicas, né? Mas eu procurei trabalhar a questão da matemática mesmo, porque eu uso poucos dados, acredite. Eu faço mais a discussão teórica. Como o pessoal de geografia faz muito uso de números, então eu deixo isso mais para o povo da geografia. Aí, como eles falam, não, coloca também na sua disciplina para eles lerem, porque eles não sabem ler os números, eles não sabem ler percentuais. Aí eu fiz essa dinâmica essa semana. Legal, professor Nildo, gostei, bacana. Legal trabalhar sistemas com ele, né? Sem dúvida, é essencial. Show de bola. Vi que o professor Fábio ele colocou, né? Trabalhei em conjunto com os demais colegas nas áreas afim, componentes, os escritores de menor acerto, onde houve uma maior dificuldade pelos alunos. A gente tenta, né? Na escola ali, a gente trabalha bastante junto com os professores, né? Uma escola assim, né? Um município pequeno,
os professores são bem unidos, né? Então a gente tenta principalmente ajudar os alunos, focando nos alunos, né? Claro que nós também temos uma cobrança, mas a gente principalmente foca neles, né? Principalmente no terceiro ano aí, né? Que nós temos muitos alunos aí que almejam, né, entrar na faculdade. Então a gente faz aí nos momentos que a gente pode, né, nos planejamentos e tal, trabalhar em conjunto, principalmente eu, sociologia, né, filosofia, né, as áreas afins aí, e tentar passar para eles o maior, né, o que mais é cobrado nas partes, principalmente na parte aí, que nós temos aqui em Francisco Beltrão, né, temos a UniOeste, então a faculdade é que cobra, né, muitos alunos almejam, né, entrar na UniOeste, né, na UTFPR, então a gente tenta buscar, né, os maiores componentes, né, as maiores, busca os conteúdos, né, que mais são cobrados e passa para eles, né, nessa relação, junto com os outros professores. É legal, professor Fábio, isso é verdade, né? É essencial trabalhar esse contexto, né, junto com eles, né? Professora Terezinha, quer comentar, professora? Vi que você tinha comentado, mas se quiser finalizar ali a tua parte, que daí você estava conseguindo. Que nem professor, eu peguei recomposição com os nonos anos esse ano, mas eu já trabalhava com os sextos anos desde o ano passado, os descritores, né? Então eles falavam assim, Desculpa, professora, te interromper. A professora que falou semana passada que não é da área de sociologia, né? Ou estou errado? Isso. Qual que é a área da professora mesmo? É língua portuguesa e redação e leitura. Ah, sim, tá certo. Então. E daí, como eles falaram assim, que os alunos do nono ano eles tinham que estudar, que tem que ver os descritores, eu falei assim, por que não já começar a passar por sextos anos para eles já ficarem, já se familiarizando com eles, porque no sétimo ano, todas as disciplinas, né, quer dizer, todas as séries têm que trabalhar os descritores, né? E o ano que vem, eles comentaram que o ano que vem, as turmas que vão ter recomposição vão ser os oitavos anos e o segundo ano, porque daí no ano seguinte é eles que vão fazer a prova do SAEB, né? Então, já deixar eles preparados já desde o sexto ano, para eles, quando chegar no nono ano, eles não ficarem perguntando por que eu tenho que fazer essa prova, o que eu tenho que saber, né? E muitas vezes, os alunos do nono, eles mesmos chegam e falam, por que a gente tem que fazer a prova? Ninguém explicou para eles que o SAEB é o Sistema de Avaliação Nacional, que ele quer avaliar como que está saindo os alunos do ensino fundamental e como estão concluindo os alunos do ensino médio, né? Então, eu falei assim, é uma forma de saber. Que nem eles falam, mas eles querem ver se o professor está sabendo dar aula ou não. Não é querer saber se o professor sabe dar aula, não. É saber se os alunos realmente estão aprendendo aqueles conteúdos que é da Base Nacional Comum Curricular, né? Então, é isso que eles querem saber. Então, às vezes, o professor só chega e fala assim, porque eles falaram para nós assim, que vocês têm que fazer para ir bem no SAEB, para ir bem no SAEB. Eles não sabiam nem o que era o SAEB e por que eles tinham que ir bem. Daí que eu comecei a explicar, falei, eu expliquei que é uma avaliação, tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí eles falam assim, agora a gente está entendendo, porque muitos deles falam assim, nós estamos saindo do terceiro ano, eu não quero saber de fazer, vou responder de qualquer jeito. Mas eu acho que quando o professor trabalha e mostra para eles para que serve essa prova do SAEB, eles vão ter outra visão. Né? Porque muitos só chegam e falam, porque o governo quer testar, vocês têm que ir bem, porque vocês têm que chegar naquele ponto lá, né? A média, né? Que eles falam, o que vocês têm lá é 4,4, o Estado quer que essa escola atinja nível tal. Eles ficam olhando e ficam pensando, mas o que é esse nível? O que é? Então, eu sempre passo para eles e explico. E para os sextos anos, eu já vou falando para eles, vocês têm que começar a se adaptar com os descritores, porque isso aqui veio para ficar, né? É o que vai continuar. E quando vocês chegarem no nono ano, vocês vão fazer essa prova do SAEB, que é avaliar como os alunos estão saindo do fundamental para chegar no médio. E o médio, como que eles vão sair e fazer uma faculdade, né, nível superior lá, para ver, será que os alunos tiveram conteúdo? Porque eu falei para eles assim, o aluno tem que sair do ensino fundamental sabendo o que é um artigo de opinião, ele tem que saber o que é um fato, o que é uma opinião. E mesma coisa na matemática, ele tem que aprender pelo menos as 4 operações básicas,
que eu vi no Jornal Nacional, eles falando que os alunos do ensino médio não sabiam fazer conta de multiplicação que os alunos aprendem lá no ensino fundamental 1. Então, é isso, professor, que eu tento, não vou me estender muito, senão eu acabo atrapalhando os outros professores que querem falar. Então, eu sempre tento ouvir os alunos e falar para eles, o que vocês não entenderam, o que vocês querem entender. E eu acho que é isso, né? A gente tem que falar para eles o que é essa prova do SAEB. Não, sim, concordo, professora Terezinha, com certeza. A gente tem que pensar sempre, né? Seja a prova do SAEB, seja a prova do Paraná, prova Paraná, sempre pensando não na questão de números, né? A gente sempre tem que pensar na questão como isso enfatiza a aprendizagem dos alunos, né? Então, isso é essencial. A gente tem que pensar no foco da aprendizagem deles e não somente em números, né? Porque para não virar, né, vou usar um termo, talvez, que vocês nunca viram, nessa maracataia, né, que a gente vive no educacional. E também não podemos pensar assim, né, primeiro lugar na educação, enfim, a gente tem que pensar assim, será que até que ponto isso realmente está atingindo a vida desses jovens nossos com a aprendizagem, né, gente? Sim. Porque daí vira aquela coisa de faz de conta, né, os alunos não aprendem, não se focam nos trabalhos, provas, e muito menos, né, nessas provas aí externas, né, que vêm para o contexto escolar, que é o SAEB. Eu vi que alguns professores entraram depois. Boa noite, professora Regina. Desculpa por dar boa noite, professora, essas horas, né? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. E eu vi que o professor Marcos Antônio também chegou. Boa noite, depois. Professor Marcos. Sejam bem-vindos, tá certo? Então, tá bom. Nossa experiência. No encontro com outro, os saberes são transmitidos e construídos de inúmeras formas. Cada indivíduo é em si uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Então, isso é para mostrar o quanto que o saber é essencial, né, no nosso dia a dia. Cursistas, queremos muito ouvir suas contribuições, elas farão todas diferença nas nossas ações futuras. Então, isso foi o que vocês acabaram, né, de comentar aí, né, compartilharam com a gente aí um pouquinho do dia a dia de vocês aí na escola, dos planejamentos de vocês, etc. Tá? Planejar para transformar. O planejamento, ele é uma bússola que orienta a nossa prática no dia a dia, né? Como a gente tinha falado já hoje lá no início, na importância do planejamento, considerando a intencionalidade de cada ação e também, né, a ação pedagógica, enfim. E o aprimoramento contínuo do planejamento potencializa a recomposição dos aprendizagens dos nossos alunos. Então, aquilo que eu falei já hoje no início, né? Hoje, o nosso foco da nossa reunião hoje é visando pensar no planejamento, né, escolar e o quanto ele é importante. Quando a gente fala em planejamento, a gente não fala só em escolar, né? A gente fala em tudo, né? Planejamento em casa, por exemplo. Todos nós temos planejamento em casa, né? Desde manhã que a gente levanta para fazer um horário do café, sair buscar o filho na escola, chegar em casa, ir na igreja, para quem vai, enfim, sair com a esposa, com o esposo, com a namorada, com o namorado, enfim. Nós temos planejamento, né? Ir no mercado durante a semana. Então, a vida nossa, ela é feita de planejamento, né? Nós se planejamos para conseguir fazer as coisas da melhor forma e mais eficiente que seja, né? E quando isso vai para a escola, não é diferente, né? O planejamento na escola é muito essencial. E por isso que eu digo, só que como eu sempre falo, né, planejar não é individual, ele é social, né? Talvez é aquilo que eu volto a pautar muito no Charles Mills, né? É aquela coisa que ele fala, né? A vida do indivíduo, ele está na sociedade, né? Nós vivemos uma sociedade, por mais que nós temos a nossa vida pessoal, nós temos a nossa família, cada um de nós tem a sua cultura que segue, as suas características, mas a nossa vida, ela se socializa a todo momento. Ela é social. Então, nenhum indivíduo consegue viver individualizado. A todo momento nós estamos socializando com outras pessoas e se conduzimos na sociedade, como diz o Durkheim, né? Seguimos, né, as regras da sociedade, os fatos sociais, enfim. Então, quando a gente fala em planejamento, não parte só de nós, mas parte daqueles que também faz parte dele. Então, na escola, planejar não vem só do professor, mas vem sim também do aluno. Então, é importante, quando a gente visa em planejamento, que também o aluno tem que ter um planejamento para ele saber se organizar, né? Porque, às vezes, eu tenho vontade de chorar, porque a gente faz as provas, né? Quem que nunca passou por isso, né? Monta as provas, coloca lá nas provas lá, que nem a gente trabalhou na semana passada, né? Desenho. Aí coloca lá nas provas chaves, de tirinhas, faz aquela prova assim magnífica, prova lá concurso, né?
Não pela prova ser difícil, mas eu digo pela elaboração da prova, né? Vai lá no Canva, eu faço minhas provas no Canva. Aí você chega numa turma, por exemplo, do segundo ano, né, que é Sociologia, vou usar, né, uma turma que todos aqui provavelmente tem. Aí chega naquela turma lá da prova em 5 minutos, né? Todo mundo praticamente fez a prova. Aí você pensa assim, será que o meu planejamento ele foi essencial? Será que o planejamento que eu tive para fazer essa prova no domingo à tarde, que eu poderia estar fazendo outras coisas, né, até passeando, né, no parque com a minha família, valeu a pena eu deixar de ter um planejamento com a minha família para me planejar para a escola? Então, você vê que às vezes o planejamento não parte só de nós, mas também daqueles que estão em si. Então, você vê que o planejamento ele é social, ele atinge todos, e todos têm que fazer parte dele. Então, não parte só do professor se planejar, mas os alunos também têm que se planejar. E aí eu entro naquela crítica que a professora Terezinha falou hoje, que nós vemos são alunos desplanejados, né? Alunos que não se planejam, chegam na escola atrasado, não levam um caderno, não levam lápis, não levam caneta, não estudam para a prova, não entregam o trabalho na data certa, enfim, chegam na sala atrasada. E aí a gente pergunta, né, o nosso planejamento, onde que está? E agora, José, né, como diz o Drummond de Andrade, né, e agora, José? Então, o planejamento ele é essencial, sem dúvida, ele ajuda em todos os contextos nossos, no nosso dia a dia, mas os alunos, né? Talvez um ponto que a gente precisa, né, analisar a falta de planejamento deles, né? Mas, enfim, esse é um ponto que eu queria colocar aqui, que, né, passou aqui a questão do planejamento, tá certo? Então, pessoal, dando continuidade aqui sobre o compartilhamento de vocês. Então, aqui, o nosso foco hoje era falar um pouquinho sobre o planejamento e a recomposição da aprendizagem, né? Deixa eu voltar aqui só para o professor Marcos, para a professora Regina, que chegaram depois, né? Que a gente estava trabalhando aqui, né? O nosso tema hoje, professor Marcos, na verdade é uma retomada, né? Uma coisa bem simples a gente retomar. Já te passo a palavra, professora Regina, só para finalizar aqui minha fala, daí eu te passo a palavra, professora Cláudia, fica à vontade. Então aqui o nosso foco hoje, professor Marcos Antônio, que chegou depois, era sair da recomposição da aprendizagem. Na verdade, então, essa reunião de hoje é só apenas uma recapitulação, né, do que vocês trabalharam lá na reunião 2, sobre recomposições, né, e SAEB, e a gente pontuou aqui um pouquinho sobre o planejamento, e saber também como vocês se planejam no dia a dia, né, na escola de vocês, né. Então aqui foram as informações que eu passei. Aí tinha uma atividadezinha que vocês tinham que entrar aqui no Padlet, né, para vocês fazerem um mapa construtivo, né, de quais foram as formas que vocês mais se planejaram esse ano, né, que vocês fizeram diferente. Infelizmente muitos não conseguiram, porque a internet não ajudou, não sei o porquê, também ele bugou, porque de tarde eu usei ele, deu tudo certo, aí eu pedi para os demais fazerem no chat, e assim diante. Professora Regina, fica à vontade. Não, professora, eu só queria dizer que eu estava acompanhando já a aula. Fui eu que falei para você que eu estava no caminho, por isso eu não ia conseguir abrir a câmera, tá? Mas eu estava acompanhando a reunião, só que só agora que eu consegui abrir a câmera. Ah, tá, professora, tá bom, então. Tranquilo. Então, pessoal, agora esses restantes minutos, nossa, ficou bastante tempo, né? Até, enfim, combinado era para a semana que vem, mas eu acredito que sobra até um tempinho para caso 2 colegas queiram apresentar hoje, eu acho que dá tempo. Mas vamos ver. Então agora eu vou postar para vocês aqui outro material e vou explicar para vocês como é que vai acontecer agora o nosso relato, tá certo? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o relato de implementação de vocês. Vou passar para o próximo slide. Compartilhamento. Chegou o momento de relatar o que produzimos ao longo desta jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias aplicadas com os estudantes. Vamos aproveitar este espaço para compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências e repensar como podemos inovar em sala de aula. Fique atento, pois você fará um feedback para um colega. Opa, como assim fazer um feedback para o colega, né? Não entendi essa parte. Então, essa parte que hoje eu vou explicar para vocês, tá? Deixa eu parar minha tela, que eu vou apresentar aqui. Vou fazer uma apresentação geral aqui do nosso class, para vocês, né? Então, aqui, como vocês podem ver, deixa eu abrir aqui, turma G, está aparecendo para vocês, né? A turma de vocês, né, César? Muito bem. Então, aqui nós temos, né,
a parte principal, né, de postagem do chat de vocês, né, turma, etc, enfim, todos os avisos. Eu passei para vocês um aviso, o aviso breve, né, que é o de sempre, né, que é o que nós vimos fazer na reunião. Então aqui, né, olá, queridos cursistas, nosso próximo encontro está chegando. Então aqui é o cronograma da reunião, né, reunião número 9, saia de recomposição, o que nós iríamos trabalhar, o link da Meet, o link dos slides, o link da gravação, que depois que ser gerado eu posto aqui. E então aqui informações. Aqui acima eu postei um recado também essa semana, né? Ontem eu editei ele, mas eu já postei ele na segunda-feira, se não me engano. Olá, cursistas, para a apresentação do relato de vocês, podemos apresentar por ordem alfabética? Tudo bem? Em nosso próximo encontro, vemos se pode ser assim e o tempo para cada um apresentar. Lembrando que o relato vale 60 pontos e a parte da apresentação é 25 pontos, né? Qualquer coisa, sigo à disposição. E aqui o professor Ailson tinha comentado, falar por ele tudo bem, podia ser por ordem alfabética, tá? Então, até aí tudo bem. Aí aqui nós temos, né, as atividades de vocês, né, que vocês já tinham feitas. Aqui nós temos o portfólio, que vocês já entregaram, muito bem. A turminha merece um chocolate para cada um, né? Eu acho que só tem um professor que tem que verificar que não entregou ainda, mas enfim. Mas tá tudo certo, né? Chocolate para todo mundo. E aqui nós temos o relato de implementação, que eu vi que o professor Roberto entregou hoje. Lembrando que o relato de implementação vocês devem entregar até sexta-feira, tá? Eu preciso dele até sexta, gentilmente, que é a data, né, o prazo dele, dia 8, sexta agora, tá? Ele vale 60 pontos, e uma parte dele que é 25 pontos da apresentação, tá? Da apresentação que vocês vão fazer, beleza? Então, até aqui tudo bem. Agora, eu vou apresentar aqui para vocês a planilha de apresentação, a ordem. Deixa eu só... Aqui está a planilha de apresentação de vocês, né, como vocês podem estar vendo, ok? Deixa eu só... Então, aqui ficou assim, tá? Eu coloquei reunião 10, porque talvez eu pensei assim, o tempo não vai dar hoje na reunião 9, então fico para a reunião 10, porque a reunião 10, na verdade, ela é destinada só à apresentação, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre alguns avisos, sobre, né, o encerramento da jornada de vocês, alguns avisos que tem que ser passados, mas o foco da próxima reunião é destinado só ao compartilhamento dos relatos de vocês. Mas se os dois primeiros casos, o professor Ailson quiser apresentar a implementação dele e a professora Cristiane, fique à vontade. Aí pode até dar para tempo deles apresentarem os dois, as demais ficam para a semana que vem, tá? Então, como vocês podem ver, pessoal, essa planilha eu deixei disponibilizado lá naquele último aviso que eu postei no Class para vocês. Então tem lá o link, vocês podem entrar e consultar. Ou também vocês podem consultar por aqui, né? Deixa eu compartilhar ela aqui também. Eu acho que fica mais compreensível, né, a todos. Deixa eu copiar aqui. Aí eu compartilho ela para vocês. Ó, compartilhei. Aí ficou assim. O primeiro, o professor Arilson apresenta. Segundo, a professora Cristiane, tá? Terceiro, o professor Danilo. Quarto, o professor Dejaneiro, o professor Elvira. Em seguida, o professor Fábio, o professor Júlio, o professor Marcos Antônio, o professor Marcos, a professora Nilda, a professora Regina, o professor Roberto, a professora Rosângela e a professora Terezinha, tá certo? Então, ficou nessa ordem. Né? Foi perguntado até no encontro passado se ficava tranquilo se a gente fizesse assim, aí, como vocês não se manifestaram, eu acredito que todos concordaram. Agora vem a dúvida aqui ao lado. Vocês estão vendo que está escrito assim, né? Responsável pelo feedback. Veja que ali do lado do professor Arilson está a professora Cristiane, né? Aí, e vice-versa. Aí no cursista está a professora Cristiane e do outro lado, responsável pelo feedback, o professor Arilson. E assim vai, né? Então, aí professor Danilo, do outro lado, professor de Janeiro, depois professor de Janeiro e professor Danilo. O que é isso aqui? Agora vocês, né, terão também que fazer, deixa eu só fechar aqui esse compartilhamento e voltar para o compartilhamento da reunião. Vocês vão fazer um compartilhamento entre pares, tá? Então, o que vocês vão fazer? Porque não somente o professor formador faz o compartilhamento, né, o feedback,
Mas também vocês vão fazer, então, um compartilhamento de feedback entre vocês. Então, vocês também vão socializar. Como vocês viram o trabalho do professor? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o professor Roberto, né? Fez a apresentação dele, magnífica, tudo certo, né? Ele apresentou o trabalho dele, e aí a professora Regina, por exemplo, é a colega que vai dar um feedback. Então, a professora Regina vai dar um feedback para o professor Roberto, né? Como ela viu o trabalho dele, né, pode ser melhorado em que forma, ou ela achou que não precisa ser melhorado. Então ela vai trazer, assim, alguns pontos, né, e até uma forma de vocês também compartilhar, né, a experiência do que vocês acharam do trabalho do outro colega. Então é uma forma da gente socializar, né, e ter uma participação mais ativa com esse feedback, tá? Então deixa eu compartilhar aqui para vocês como é que vai funcionar esse feedback. Então é um feedback entre pares que vocês vão fazer, tá? Então aqui, ó. Deixa eu compartilhar ele também aqui. Esse formulário eu deixei ele no modo editável, tá? Que vocês vão poder editar ele, tá certo? Eu vou compartilhar ele aqui. Só que quando que vocês vão editar ele hoje? Não, vocês vão editar ele no dia da apresentação do colega. Então, por isso que vocês têm que entrarem lá naquele link da planilha, verificar lá para quem que você vai fazer o feedback, e em seguida você entra nesse formulário e vai preencher ele com algumas questões ali que tem ali perguntando, tá? Quais são essas questões? Deixa eu só fechar aqui. Ali tem ali, ó, vamos pegar, por exemplo, estão vendo que aqui do outro lado, tem aqui, né, esse outro lado que tem cursista 1, cursista 2, cursista 3, cursista 4, e assim vai, até chegar lá no último, que vocês são em 16, se não me falha a memória, né? São 16, não, desculpa, são 14 cursistas, né? Me confundi. Aí vocês vão procurar aonde está o nome de vocês. Então vamos clicar aqui, por exemplo, no cursista 1, né? Cursista 1 está escrito assim, nome do colega, Arilson. Então aqui é do professor Arilson, só que o nome de quem escreve. Então aqui quem tem que entrar nesse cursista 1 é a professora Cristiane. Então ela vai entrar aqui e ela vai preencher um feedback do professor Arilson. Então ela vai assistir a apresentação do professor Arilson, né? O professor Arilson vai estar apresentando o relato dele, e ela vai daí responder as seguintes perguntas, tá? Aí ela vai colocar a data da apresentação do professor Arilson. Então vamos dizer que o professor Arilson apresentou hoje, né? Ela vai colocar lá, no dia 5, tal, dia 5/8/2025, tema da implementação. O professor Arilson fez lá um relato no segundo ano sobre desenhos em Mark, sei lá, né, ou alguma coisa assim, né? Fez um trabalho assim, ela vai escrever aqui, tema da apresentação do professor Arilson. E aí tem umas perguntinhas, né? Número 1, aspectos positivos observados na implementação do professor. Ela vai descrever aqui, ó, escreva os pontos fortes da atividade realizada pelo colega, considerando criatividade, engajamento dos alunos, entre outros, tá? Número 2, conexão com a formação continuada. Explique de que forma você percebeu que a atividade refletiu os conteúdos discutidos na formação. E a questão número 3, sugestões para aprofundamento ou melhoria. Ofereça sugestões se houver, né? Sempre é bom, né? Uma sugestão serve para a gente melhorar, né? Aquilo que a gente está fazendo. Então, sugestão sempre é bem-vinda. Eu mesmo adoro sugestões de colegas, né? Para possíveis aprimoramentos, sempre com respeito e foco no desenvolvimento profissional. E a questão 4 é inspirações que levei da sua prática. Poxa, eu adorei a apresentação do professor Arilson, então eu acredito que posso levar alguma coisa da atividade dele e usar para os meus alunos também nas minhas aulas, né? Adorei o relato dele e vou usar também nas minhas aulas, né? Então compartilhe algo da prática do colega que você pretende experimentar ou adaptar para a sua realidade no seu contexto escolar, tá certo? Então são 4 perguntinhas bem simples, tranquilo, tá, pessoal? E aí vocês devem, então, entrar aqui. Lembrando, esse aqui é editável. Só tenham atenção para vocês não entrarem errado. Lembrando que vocês só vão preencher aquele que está escrito assim, ó. Nome de quem, né? Opa. Vou olhar aqui. Nome de quem escreve o feedback, né? Então, no caso aqui, é a professora Cristiane que vai preencher, né, o
o feedback, né? Tá certo? Deixa eu só arrumar aqui que eu apaguei sem querer. E aqui nós temos os demais, né? Cursista 2, aqui daí do professor Arilson, é vice-versa. Aí o professor Arilson vai entrar aqui e vai preencher, né, o que ele viu ali no relato da professora Cristiane. Cursista 3, o professor Danilo vai fazer a apresentação, a professora Dejaneide vai entrar e vai preencher lá o que ela viu no relato do professor Danilo. E assim vice-versa. Aqui, ó, o professor Danilo vai entrar e vai fazer, né, vai descrever sobre o que ele viu na apresentação da professora Dejaneide, tá certo? E assim vai para os demais, entenderam? Ó, nome do cursista 5, professor Fábio, aqui ele que vai entrar. Eu poderia também colocar o nome de vocês, ficaria mais fácil. Mas como já está o nome aqui dentro de vocês, é só entrar aqui e ver, ó, nome de quem escreveu o feedback. Então, aqui o cursista 2 é o professor Arilson que deve preencher, tá? Então, mesmo que o teu nome esteja aparecendo, mas não preencha se tiver o teu nome no nome do colega. Você só vai preencher onde tiver nome de quem escreve o feedback. Pois não, professora Regina? Ô, professor, então, esse feedback a gente vai escrever depois da semana que vem, quando todo mundo apresentar os seus relatos, né? De implementação, é isso? Não, professora. Então, é o seguinte, esse feedback você vai preencher ele na hora que o colega estiver apresentando. Então, você vai acompanhar o relato do colega na hora que ele estiver apresentando. Então, por exemplo, você vai olhar o relato do professor, deixa eu ver aqui, onde está aqui, cursista 6, professora Regina, Júlio, Marcos, eu vi que tem alguns ali que já estão olhando, né? Nilda. Regina, aqui, ó. Então, você vai... Ah, não, aqui é o professor Roberto que vai dar um feedback para você. Ah, você é no 12, você vai preencher o 12. Ali onde diz, né, nome do colega Roberto, nome de quem escreve o feedback. Então, no dia da apresentação, o professor Roberto, ele tá bem lá para o final para apresentar, né, por conta da ordem alfabética, né, até ele é depois de você, né, que vocês são com R. Então, tanto ele quanto vocês vão acompanhar a apresentação do outro. Então, você vai acompanhar a apresentação do professor Roberto e você vai aí preencher na hora lá na apresentação dele, porque é rapidinho, né? São 4 questões, então não leva muito tempo. Então, enquanto ele vai apresentando, você vai olhando, né, o relato dele e vai ali respondendo essas perguntinhas ali de acordo com o relato dele. E assim o professor Roberto fará de acordo com a sua implementação também. Tá certo? Então, é uma atividade que tem que compartilhar com vocês. Oi, professora Nilda, desculpa. Vai expor a fala, é só vai fazer a parte escrita mesmo? Tipo, eu vou avaliar do Marcos, eu preciso falar para ele? Não, professora. Não, porque cada um vai poder consultar ali, né? É uma forma só de interagir, né? Como você viu o trabalho do colega e é uma forma de compartilhar também. E é importante a gente também, não só ouvir o professor formador, mas ouvir os colegas também, né? O que eles viram do nosso trabalho. Tá certo, pessoal? Então, seria mais ou menos isso, né, nessa parte aqui do feedback. Eu queria falar para vocês sobre ele de uma forma bem explicativa para não ficar dúvidas. Então, só atentem para não preencher o que não é de vocês, senão daí fica complicado, né? Mas eu acredito que agora ficou bem compreensível. Ficou alguma dúvida? Querem que eu explique de novo alguma parte que vocês não entenderam? Falei meio rápido, não sei. Pois não, professor Marcos, fica à vontade. Professor, para mim ficou tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. E como eu falei, é um feedback entre pares, né? Vocês vão dar um feedback para o colega e o colega que você deu feedback também vai dar um feedback para você. Então, por isso que é feedback entre pares. Tá certo? Maravilha. Então, eu acho que no próximo curso vai ter alguns professores que não vão estar. Sacanagem, né, professor? O professor está brincando. Mas é legal isso, né, professor? E daí também a gente pode ter uma experiência dos outros professores, né? Exatamente. A gente esse é o acha foco. que a gente fez bem. O professor, né, tem uma avaliação e assim os outros professores também. Isso é bem interessante. Parabéns aí por essa nova dinâmica aí.
Então, foi passado para a gente, né? Da gente tem que passar para vocês. Exatamente, professor Fábio, é isso mesmo, você leu minha mente. A gente faz todo o feedback para vocês, né? Através das rúbricas, a nota que você atingiu. Às vezes, né, o que não foi atingido, a nota integral, a gente passa para vocês, o porquê, né? Mas, assim, ouvir do outro colega também é bom. E, como eu falei, né? Sempre opiniões sempre são bem-vindas, né? Então, ali vocês vão poder relatar, né? Poxa, achei legal o relato do professor Fábio, bacana, então vou descrever. E aí, então, 4 perguntas bem simples, né? Que vocês podem estar aí respondendo. Esse seria o VAR, né, professor? Estão implementando o VAR aí agora no curso, né? Os caras estão assistindo muito futebol. Colocaram o VAR agora no curso. Faz parte. Colocaram o VAR. Gostei do termo VAR, né? Tá certo, deixa eu parar aqui o compartilhamento desse material aqui e vamos dar sequência, né? Então, tudo bom. O VAR. Então, cursista. Opa, pulei aqui. Você terá 5 minutos, tá? Para realizar a apresentação. Aqui são alguns tópicos, né, que a gente tem que passar para vocês sobre o relato. Você terá 5 minutos para realizar a apresentação, acredito que dê. Aí eu vou usar um cronometrinho, né, ali para temporalizar o tempo, né, para vocês não passarem, para também, né, a gente não se alongar e conseguir seguir no tempo. Então, eu acredito que uns 5 minutos ali, eu acredito que vai dar para todos apresentarem no encontro, tá? Respeita a ordem e o tempo destinado à sua apresentação, apresenta aos seus colegas de formação o material que você elaborou no Google Apresentações, respeita o momento de apresentação de seus colegas, procurando não fazer intervenções, utilize o chat para dúvidas e elogios, e realize o feedback. O que foi? E realize o feedback para um colega pelo documento compartilhado. Só um minutinho aqui. E daí respeite o momento de apresentação de seus colegas, procurando não fazer intervenções, utilize o chat para dúvidas e elogios, realize o feedback para um colega pelo documento compartilhado, feedback entre pares. E foi o que eu passei para vocês agora há pouco, né? E lembre-se que cada relato é único, participe ativamente da reunião nos momentos solicitados. Então são esses avisos, né, que foi passado relacionado ao relato de vocês. Tranquilo? Também aqui, pessoal, eu não passei para vocês aqui também, aqui na planilha, que eu compartilhei para vocês no chat, tem lá também, lá no cantinho, lá, o link da apresentação. Eu vou deixar ali no modo editável, e daí eu peço para vocês, gentilmente, colocar o link da apresentação de vocês, tá certo? Por quê? Caso se algum de vocês não conseguir apresentar, professor, estou com um VOzinho aqui na internet, só estou pelo celular hoje, estou sem computador, aí eu apresento para vocês no dia, tá certo? Então eu peço que vocês coloquem, deixa eu só apresentar aqui, daí vai ficar mais compreensivo. Só um minutinho. Agora sim, vocês vão entender. Olha aqui. Então, aqui na planilha de vocês, da ordem de apresentação, tem ali, né, como eu tinha falado de hoje, cursista, né, professor Arius, começa, daí os responsáveis pelo feedback, como eu passei para vocês. E aqui no canto tem link da apresentação, tá? Eu tinha pulado essa parte. Aqui eu coloquei já o link do professor Roberto, porque o professor Roberto ele já enviou o relato para mim, né? E é só corrigir. E daí, como ele já enviou, então eu já vi lá o link do relato dele, eu já copiei e já compartilhei aqui no cantinho. Então vocês podem. Então eu vou pedir para quem ainda não. Por mais que não terminou ainda, acredito que muitos estão ainda fazendo a implementação essa semana, finalizando, né, algumas questões ali do relato de vocês. Mas no que vocês finalizem, ou antes mesmo, já dá para compartilhar aqui. Então, se vocês puderem fazer um favor,
copiar o link, daí coloca do lado ali da onde você vai apresentar, tá? No link da apresentação. Então, no caso ali, primeiro, o professor Arilson, ele coloca lá no cantinho lá o link da apresentação de vocês, para que o colega também já possa abrir e ver o que ele vai falar, porque lembre lá que vocês têm que preencher lá no feedback, lá, né, o tema da implementação do colega. Então, aí através do link de vocês, aí o colega vai saber qual que é o tema que você vai trabalhar. Aí ele já vai estar adiantando também o feedback dele para cada um de vocês, tá certo? Então essa é uma dúvida que eu deixei passar, beleza? Pessoal, nós temos aqui ainda 20 minutos. Para finalizar, só temos o formulário de hoje para preencher. Como eu tinha deixado já, e combinado é combinado, né? Para a semana que vem, nós temos um tempo aí de uns 10 minutos. Então, acredito que dá para 2 apresentar. Se o professor Arilson quiser apresentar hoje a professora Cristiane, fiquem à vontade. Ou continuamos daí o barco tocando. Hein, professor Arilson? Quer deixar para Pode ser, professor. Podemos apresentar. Podemos apresentar. Apresentar hoje? Sim, então, se o senhor quiser. Então, vamos só. Tá. Você consegue apresentar aqui tranquilo, então? Tá com o material tudo certo já? Vamos ver aqui. Aí eu vou ligar aqui meu cronômetro aqui, daí eu te dou 5 minutinhos para você apresentar. A professora Cristiane, a hora que o professor estiver apresentando, já fica, né, atenta lá com o feedback, né, com o formulário lá, já vai preenchendo, fazendo um favor. Deixa eu só... Ok, deixa eu só ligar aqui meu temporalizador. Tranquilo, professor Arilson, fica à vontade. Legal, então, boa noite aos colegas, né? Meu nome é professor Arilson, de Sociologia. A minha implementação, eu sou aqui de Francisco Beltrão, a minha implementação foi no Colégio Estadual Eduardo Vermont Suplicy, aqui em Francisco Beltrão, no 2º ano C do Desenvolvimento de Sistemas. Então, a minha proposta com essa turma, nessa implementação, era trabalhar uma aula 10, lá da Trabalho pelos Clássicos da Sociologia, e como eu tinha como todos nós temos que fazer o trabalho de recomposição da aprendizagem, e em função do SAEB, eu já fiz, então, procurei a escala de proficiência do SAEB de nível 3, né? Aqui, de nível 3, na língua portuguesa, e apliquei aqui. A minha proposta foi desenvolver a metodologia de leitura ativa. Então, como é que eu imaginei essa atividade? Então, com foco no SAEB, eu teria que trabalhar textos de leitura com esses alunos, no sentido que se eles pudessem localizar a informação explícitas em artigos de opinião, que é o que essa escala de proficiência no SAEB cobra, que esses alunos tenham esse tipo de habilidade, e reconhecer as opiniões divergentes sobre o mesmo tema. Então, a ideia aqui foi assim: no primeiro momento, dividir a turma em 6 grupos, dividir esses grupos entre Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, 2 grupos para cada um desses autores. Escolhi para cada grupo um aluno monitor, que é um aluno que está mais ligado nesses aspectos, que eu já tinha identificado nas avaliações anteriores, e esses alunos ajudavam esses grupos, no sentido de cada um achar um artigo de opinião. Então, fiz eles utilizarem inteligência artificial, buscarem esses artigos, fazerem a pesquisa, e aí eles poderiam exatamente encontrar esse artigo de opinião, baseado no respectivo autor da sua pesquisa, e aí eles tinham que me identificar
quer dizer, dentro desse artigo de opinião, que trata do trabalho do Durkheim, que trata do trabalho de Weber, que trata do trabalho para Karl Marx, fazer essa identificação. Depois, com todo mundo apresentando essa identificação, eu começava a ver se eles reconheciam a divergência, né? A divergência de opinião. Quer dizer, eles percebem que o que Durkheim enxerga do trabalho, o que Weber vê do trabalho, o que Durkheim são visões diferentes sobre o mesmo tema. Então, foi muito interessante, porque eles puderam se aprofundar nessa leitura, né? Puderam trazer vários artigos de opinião, né, sobre os respectivos autores. Foi legal também porque eles puderam conhecer vários outros autores que estavam trabalhando, porque acho que esse era um dos objetivos da metodologia da leitura ativa, né, fazer esses alunos poder se aprofundar melhor nos textos, né, poder gerar isso. Foi muito legal, eu senti que essa turma é uma turma assim que participa muito ativa, muito envolvida, com vários alunos monitores, então isso foi legal, porque então houve uma boa participação assim. Claro que você tem, na escala de proficiência, você tem aquele aluno básico, abaixo do básico eu não tinha nessa turma, uma turma boa, então você tinha básico, adequado e avançado. Os avançados eu peguei com monitores, e eles puderam desempenhar isso. Então, acho que foi muito legal, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Essa atividade, eles tinham que postar o texto do artigo no Classroom, né? Tinham que identificar lá no Classroom, destacar qual que era essa parte do texto que explicava, e eu acho que foi muito interessante. Eu acho que eles se envolveram bastante, e eu fiquei muito satisfeito de desenvolver essa atividade. Eu acho que é isso, professor. Deu meu tempo? Deu certinho, sobrou ainda uns segundos, professor Ilson, mas deu certinho, tranquilo. Parabéns, professor, pelo trabalho, muito bacana, né? Gostei muito da implementação, né? Trabalhar artigo de opinião aí com os principais autores da sociologia é muito bacana, né? E faz eles terem uma visão também, né? Não só dos autores, mas do que cada um trabalha, né? E aí compartilhando todos juntos, né? Por mais que cada um tenha uma forma de pensar diferente, né? O Marx tem uma ideia central, enfim, o Durkheim tem outra. Eu percebi que a presença dos monitores ajudou a não... Porque, claro, né? Tem alguns que não vão compreender. Os monitores ajudaram muito, conduzindo cada grupo a chegar naqueles objetivos. Legal, legal. Parabéns, professor Ilson. Legal, muito bacana o trabalho. Professora Cristiane, gostaria de apresentar? Tem ainda mais... Tem o tempo, professora. Dá para apresentar também. Não, na verdade, professor, eu Oi. preciso apresentar na semana que vem, porque eu estou com esse projeto do Formadores e estou com outro projeto na escola, daí eu não consegui terminar. Aí eu não consigo apresentar hoje. Tranquilo, professora, tranquilo. Não, é que nem eu falei, né? Lógico que eu combinava era para semana que vem, mas como sobrou um tempinho, né? Às vezes, né? Algum professor já queria apresentar, né? Também, né? Para se livrar, né? Professor, posso apresentar? Não, manifestou. Posso apresentar? Roberto tá na bica aí já. Eu até ia tirar uma palhinha aí com o professor também, como o meu assunto é o mesmo do professor, mas vamos passar para os outros colegas aí, porque senão vai dar uma dedo, o professor falou que vai fazer uma cópia dele, então não podemos fazer isso. Mas no próximo deixa com nós aí. Professor, o senhor apresenta para mim? Professor Roberto, quer apresentar? Isso, só que eu estou no celular, daí o senhor pode apresentar para mim? Pessoal, o professor Roberto, ele está lá atrás para apresentar. Alguém na frente dele gostaria de apresentar ou posso dar a vez para ele? Tranquilo? Todo mundo concorda? Então vamos lá, então, né? Então, beleza. Positivo. Beleza. Deixa eu só... Vou fechar aqui a tela. Eu apresento para você. Deixa eu abrir aqui o material do professor Roberto. Vou zerar meu cronômetro aqui. Então tem 5 minutinhos, professor Roberto. Da hora que estiver faltando, for uns 4 minutos e 30 segundos, eu levanto a mão daí para dizer que está acabando o tempo, tá bom? Ok. Aí, carregando.
Você vai falando para mim na hora da apresentação. Não apareceu para mim. Não? O senhor conseguiu compartilhar a tela? Consegui, tá? Não foi ainda não. Não, Não apareceu hein? não, professor. Agora tá indo. Agora deu? Agora Isso. foi. Tá. Pode ir passando, professor. Está na primeira página ainda de implementação. Isso. Então, eu sou o professor Roberto. A minha implementação foi no Colégio João Maffei Rosa, no segundo ano C, noturno. Qual foi a proposta? Foi um cineclube. Tomaram um filme, né? No caso, a gente escolheu um documentário, Indústria Americana. É um documentário que tem sua parte ideológica bem definida, mas nós escolhemos partes desse documentário e foi muito bom porque os alunos eles acabaram se empolgando e ficaram muito contentes ao ver que o filme retratava boa parte da precarização do trabalho que eles mesmos vivenciam na pele. O tema é neoliberalismo e precarização do trabalho, então isso eles viram na pele deles, e por isso houve bastante engajamento da parte deles. Pode passar, professor. A estratégia foi a partir da aula 23 do LRCO, Neoliberalismo e a Desregulação do Trabalho. Pode passar também. Pode passar também, professor. Chegar até lá na apresentação. Aqui já tem algumas fotos da implementação. Primeiro nós assistimos o documentário. Logo depois de ter assistido o documentário, tivemos um trabalho em grupo a partir de 5 questões norteadoras. E essas questões levaram eles a refletirem sobre a questão do trabalho. E depois dessa reflexão em grupo, pequeno grupo de 3 pessoas, foi feito esse plenário aí, onde eles realmente debateram e colocaram suas opiniões, demonstraram bastante engajamento e realmente estavam demonstrando preocupação com a realidade do trabalho hoje. Pode passar, professor, por favor. Aí tem fotos tanto do trabalho deles no caderno, as perguntas que foram projetadas, o trabalho deles em grupo. Pode passar também. Pode. Aqui algumas falas deles, que eles gostaram da maneira de trabalhar o neoliberalismo. Gostei muito, professor. O filme ajudou na compreensão e discussão da aula. O filme é sempre bom e este foi legal porque abordou sobre a realidade do trabalho. Pode passar, professor. Pode passar novamente. Aí aqui, então aqui aparece a síntese, né? O documentário Indústria Americana. Eles estiveram bastante empenhados, debateram bastante. É uma realidade que faz parte da vida deles, porque como estudam à noite, a maioria deles trabalha, então está por dentro do tema deles. A discussão, então, foi norteada por essas questões, o que levou a engajamento e boa participação. Acho que seria isso, professor. Pode passar o outro slide final.
Eu escrevi assim: as questões motivadoras serviram de incentivo para um debate em grupo de 3 estudantes. Houve empenho em refletir sobre as questões e em preparar um discurso para compartilhar no grande grupo. A experiência foi muito enriquecedora e proporcionou aos estudantes uma profunda reflexão sobre os desafios que o mundo do trabalho apresenta, principalmente na era da uberização do trabalho. Foi isso. Muito bem, parabéns, professor Roberto, né, pelo seu relato, pela implementação com a turma, né, gostei muito também, tanto da sua apresentação quanto do professor Arilson. Legal, né, o filme ainda, hoje a gente pode trabalhar com os alunos, né, eu também, faz tempinho já que não trabalho filme, mas sem dúvida tem filmes aí que agregam bastante pensamento aí para eles e faz eles terem uma visão, né, de mundo que eles vivem muito legal, né, trabalhar, né, então, sem dúvida, levar o filme para eles é muito bacana, não só o filme como o documentário, né, então faz eles terem um pensamento mais crítico, né? Que nem a gente trabalhou na aula passada, né? O desenho como narrativa, né? Não só o desenho, o filme, sem dúvida pode sim ser trabalhado de várias formas, né? Pode enganjar os alunos no nosso dia a dia. Né? Parabéns, professor, pela aula e pela implementação, certo? Alguém quer complementar? Enfim. Lembrando que essa é a professora Regina que faz o feedback para o professor Roberto, tá bom? Eu acho que no tempo já está acabando, né? Então, por hoje, seria essas 2 apresentações, aí deixamos as demais para a semana que vem, tá certo? Mas, por enquanto, tá show de bola. Eu vou compartilhar o formulário da apresentação de vocês hoje, para vocês preencherem, né? O formulário da frequência, como sempre, né? Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu parar a apresentação aqui do material do professor Roberto. Formulário de frequência de hoje. Caso se alguém não conseguir preencher ou não conseguir entrar, daí me avisa. Foi lá. Um tempinho para vocês, de 1 minuto, 2 minutos, acho que vocês conseguem preencher. Aqueles que forem terminando, pessoal, puder dar um joinha aí, eu fico agradecido. Lembrando que é a turma G, tá bom? Obrigado, professora Dejaneide. Obrigado, professor Arilson. Obrigado, professor Fábio. Professora. Obrigado, professora Terezinha. Obrigado, professora Psiquiane.
Então, para finalizar, então, pessoal, aqui, né, nosso tempo já está acabando, aí já poderemos, enfim, ir para o nosso descanso. Aliás, em casa já estamos, né, a maioria, né, mas agora é só descansar, né, acredito que tem alguns que têm aula ainda, né. O professor Marcos Antônio, né, tem aula, né, professor Marcos, depois do encontro aqui. Exatamente, professor. Vou correndo para mais 3 aulas. Poxa, coisa boa, hein? Para finalizar bem a terça-feira, né? A noitada. É a noitada, é verdade. Mas, enfim. Então, aqui o formulário que vocês preencheram, né, pessoal, para finalizar. Aqui o diálogo com o formador, vocês podem estar... Esse aqui é para enviar as boas práticas, até o dia 29, se algum de vocês pretende enviar as boas práticas, vai ter o evento lá em Foz, né, em setembro, e às vezes algum pode ser chamado aí para apresentar a sua boa prática. Então, se vocês tiverem interesse, podem entrar no slide desse encontro de hoje e poder preencher lá, tá bom? Eu acho que seria escutativa, né? Dia 18/8, vai ter uma escutativa de sociologia, às 10 horas e 30 segundos. 30 minutos da manhã, vai ter ali uma escutativa. Queremos te ouvir, encontro de escuta sobre as aulas do RSO do tema sociologia, certo? Então, seria mais ou menos esse aviso, missão cumprida por hoje. Obrigado pela energia, pelo engajamento, pela participação de todos. Obrigado, professor Wilson, pela apresentação. Roberto, por todos estarem aqui conosco. Fico muito feliz e espero vocês semana que vem de volta no nosso último encontro. Olha aí, chegou o fim. Chegou o fim da segunda jornada, tá certo? Pessoal, bom descanso, forte abraço. Se cuide. Boa noite. Boa noite, pessoal. A todos, até semana que Boa vem. noite, pessoal. Tchau. Boa noite, até semana que vem. Abraço a todos. Professor Juscelito, boa noite. Boa noite, professor. Minutinho para atenção, hein? Com certeza, deixa eu só disparar. Professor, assim, eu vi a tua mensagem.